Eu acordei basicamente agora. É umas 6h40 por aí. E agora eu vou arrumar a cama pra começar o dia, né? Que é o principal. Ontem eu fui dormir umas 23h40 e pouco, mais ou menos. Mas mesmo assim, tem que decidir acordar cedo, né? Então, é isso. Bora pra cima. Agora tá transbordando aqui, gente. Acho que é isso agora. Quando a gente fala em procrastinação, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre a essência desse tipo de problema. Eu não falo sobre como ou o que é a procrastinação, mas sim qual é o mais profundo que ela consegue alcançar. É muito comum que as pessoas atualmente tendem a procrastinar muito, e isso vem devido a redes sociais, principalmente em questões de problemas como atividades como trabalho, escola e dentre outros. Não só isso, não estaria trazendo de fato a essência de que esse problema traz, mas sim eu estaria só dizendo o que ele é. Eu andei passando um tempo pensando enquanto eu estava fazendo minhas atividades e eu sem querer procrastinei. E isso me fez pensar e questionar sobre, de fato, o que é o mais profundo da procrastinação. Porque a gente sabe que a procrastinação é simplesmente o ato da gente não fazer o que a gente deveria fazer. Ou simplesmente a gente não conseguir fazer por um fator psicológico. Até de início eu pensava que era simplesmente preguiça. Eu não queria fazer algo. De resolver isso, eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre. E basicamente eu encontrei 4 soluções que me fizeram parar de procrastinar. Sobre a procrastinação, a gente deve entender que basicamente se vem a partir de uma essência natural do seu cérebro. Então, como uma forma de autodefesa que seu cérebro tende a responder a atividades muito estressantes, basicamente você fica sem vontade de fazer essa tal atividade que você está destinado. Quando você pensa em fazer alguma coisa, algo que de fato seja muito estressante, muitas das vezes o teu cérebro ele tende a reagir isso de uma maneira negativa. Como forma de se livrar disso, ele tende a fugir para outras ocasiões, o que geralmente leva a prazeres imediatos. Principalmente delas é mexer no celular, que muitas pessoas tendem a sofrer com esse tipo de problema. Então, como eu disse, né, eu arranjei 4 soluções, 4 dicas que talvez faça com que você venha a simplesmente extinguir esse meio de procrastinação. Eu era uma pessoa que sofria muito com isso. Então, muitas das vezes, eu sempre fugia para as redes sociais, como o Instagram, TikTok, para ver reels, vídeos curtos, que é algo que me prende e provavelmente me satisfaz. O menos importante é basicamente você achar o problema. Isso se baseia a partir de uma análise muito perfeccionista sobre como você age, como o seu cérebro age na hora que você vai procrastinar. Em momento que basicamente você começa a sentir um estresse, que você basicamente começa a ter vontade de procrastinar, você analisa perfeitamente de o que é o sentimento que você está sentindo agora, o que você está querendo fazer agora. Você analisar esse problema psicológico, você vê qual é o gatilho que faz com que você venha procrastinar. Por exemplo, se o seu gatilho é mexer no celular, se o seu gatilho é jogar, se o seu gatilho é dormir, você começa a perceber sobre quais são essas vontades que você tem para procrastinar. O sentimento que você está sentindo agora é medo, é estresse, é tédio, é vontade de ter algum prazer momentâneo. E quando a gente percebe um problema, aí que a gente começa a trilhar um caminho para resolver esse problema. Então é algo que é essencial. A coisa ela é muito simples e é algo que muitas pessoas tendem a não fazer. Provavelmente isso foi um impulso muito grande para mim, para que eu conseguisse fazer as coisas que eu queria fazer. Basicamente, essa segunda dica é você definir metas
onde você consegue fazer, as metas onde você quer fazer, só que faça do seu jeito, entendeu? As pessoas tendem a simplesmente fazer metas de uma forma onde outras pessoas fazem, e isso é algo que não se encaixa para todo mundo. E talvez essa perspectiva faça com que mude totalmente a forma como você pensa. Que quando a gente olha as pessoas que já praticam esse meio, a gente observa que aquilo já se tornou um hábito da pessoa e algo que não vai se aplicar para você que não tem esse hábito. Como uma forma de reverter essa situação, eu sempre tive vontade de aprender inglês, só que eu tinha muito problema com procrastinação. Então, como forma de melhorar isso, eu basicamente comecei a fazer tudo do meu jeito. Pois, embora eu seguisse os exemplos e os conselhos do pessoal, o que de fato pode ser algo muito bom, a gente deve relevar que são pessoas que já praticam isso há bastante tempo. Eu fiz algo que é muito interessante. É algo que já vinha comentado de outras pessoas e que é a base da base para aprender inglês, que é basicamente a imersão. Só que a imersão ela se baseia em basicamente você ter tudo em inglês, todas as pessoas falando ao seu redor em inglês e dentre outros. E é algo que não se cabia à minha situação, porque afinal, nem todo mundo sabe falar inglês. Então, como forma de reverter, eu basicamente comecei a fazer isso de uma maneira prazerosa, porque isso de certa maneira não me gerava estresse. Ou seja, eu não tinha procrastinação e eu aprendia de qualquer maneira. Então, como forma de não procrastinar, eu usufruí das redes sociais para tentar aprender inglês. Eu comecei a mudar o idioma dessas redes sociais, comecei a ver os vídeos desse idioma, entendeu? E a partir disso eu comecei a aprender de maneira natural e prazerosa, porque afinal vai muito da sua relatividade de conteúdo e é algo que provavelmente tem nos outros países na língua onde eu quero aprender. Tudo isso me fez avançar muito rápido, principalmente porque eu que não tenho vontade de querer sentar e estudar para inglês, foi algo que simplesmente foi muito prático, pois eu não precisei fazer muito esforço. Basicamente, eu comecei a aprender isso de maneira temporária, o que, embora seja de longo prazo, é algo que você pode ir aprendendo e também sentindo prazer junto. Caso na sua situação você não tem essa capacidade de você simplesmente transformar isso em algo prazeroso, ou simplesmente a tarefa que você tende a fazer não é algo que é possível você interligar duas coisas que sejam contrárias uma da outra, que no caso da minha situação foi o inglês e a rede social, basicamente a gente entra na terceira dica, que é algo que é bastante essencial para atividades onde você não tem como fugir dessa questão, é você dividir as tarefas. É algo que provavelmente muitas pessoas já falaram, e de fato é algo que esclarece muito a forma como você deve fazer. Os meus simplesmente querendo fazer tudo em cima da hora. Basicamente como se o tempo passasse voando. Só que não é assim. Estavam que gastar toda a motivação e energia deles logo de início trazeria simplesmente o resultado de maneira avassaladora. O que é algo que muitos se enganam e é a partir daí que muitas pessoas tendem a procrastinar. Você dá muito serviço a você e gasta essa energia de maneira drástica, acaba que essa energia vai embora. E o que antes era prazer começa a virar estresse. É fundamental que você simplesmente divida essas tarefas em pequenas coisas, pois essa energia que você gasta, essa motivação que você tem, você vai dividindo, vai distribuindo para cada atividade. Por forma de exemplo, vamos supor, eu vou estudar inglês. E se eu for estudar inglês, basicamente, como forma de distribuir essa energia, eu vou dividir em pequenas tarefas. E como eu vou fazer isso? O que eu posso fazer? Basicamente, eu posso dividir 30 minutos do meu dia para conseguir estudar inglês. 30 minutos num dia, 30 minutos no outro dia, mais 30 minutos. E isso se juntando vai dar um horário avassalador. Você vai conseguir aprender de maneira fácil e menos estressante. Já fazendo essa flexibilidade de horário, tudo depende da forma e da disponibilidade que você tem. Com o passar do tempo, você pode ir aumentando essa duração, pois aí o seu cérebro ele vai começar a se acostumar. E o que antes você tinha muita dificuldade, agora que virou um hábito, basicamente a dificuldade ela desaparece. A última coisa que muitas pessoas tendem a errar é a questão
do ambiente. É muito relativo, pois muitas pessoas não têm um ambiente adequado para conseguir estudar. E a diferença que isso entra é basicamente sobre como o ambiente ele deve estar organizado. Isso se baseia independente da situação ou lugar. Se o ambiente onde você vive ele está desorganizado, se o ambiente onde você estuda ele está desarmônico, você basicamente está propício a procrastinar. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro ele tem o prazer em ver coisas harmônicas, ver coisas simplesmente nos seus lugares. Manter o ambiente organizado é algo que é fundamental para que você consiga não procrastinar. Atualmente eu sempre tiro uns 3 minutos para poder agitar todo o meu ambiente para que eu consiga de fato estudar com foco, para que eu consiga de fato me concentrar naquilo sem ter aquela vontade estressante de mexer no celular. O fato de tudo estar organizado e principalmente o meu ambiente onde eu quero estudar estar organizado me faz ter vontade de querer sentar e simplesmente me acomodar no estudo lá. Pronto, cara. Coloque tudo no seu devido lugar. Seja organizado, mantenha o seu ambiente tudo de maneira harmônica para que você consiga de fato ter essa vontade. Porque se tudo está desorganizado, provavelmente você vai perder a vontade e vai querer fazer outra coisa. Dicas foi algo que me impulsionou bastante para que eu conseguisse fazer coisas aonde eu simplesmente hoje poderia não fazer. Você consegue manter isso por 14 dias, basicamente isso se torna um hábito. E depois que vira um hábito, fica completamente, absurdamente fácil para você que está me assistindo agora. Mantenha isso por 14 dias. Venha praticar isso por esses 14 dias. E são apenas 4 dicas, pense nisso, pois após você analisar que simplesmente são 4 dicas que não são difíceis, talvez você de fato venha a fazer essas 4 dicas. Por fim, eu termino por aqui. Espero que você se inscreva para que eu possa te ajudar ainda mais e que esse vídeo alcance outras pessoas, para que essas pessoas também venham a ter essa ajuda que eu tenho a propor. Então é isso. Muito obrigado.